Meus irmãos e irmãs, eu quero hoje dar continuidade ao nosso estudo da semana passada. Nós estamos na 37ª lição dessa maravilhosa carta que Paulo escreveu a Timóteo. E nós vamos hoje continuar estudando a mesma lição da semana passada. Vamos dar continuidade. Então vamos abrir, por favor, as Bíblias aqui, 1 Timóteo, capítulo 6. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Vamos orar. Pai bendito, no nome do teu eterno e glorioso Filho Jesus, é no teu amor, por causa do teu amor, Senhor, que nós hoje podemos estar aqui reunidos, porque este amor nos alcançou. Pedimos, Senhor, que tu possas nessa noite assentar o nosso coração aos teus pés. Tira de nós toda a agitação, dá-nos uma mente tranquila, para que tu possas falar livremente entre nós. Mais uma vez, Senhor, nós te pedimos, venha até este lugar com a tua palavra. Abençoe, Senhor, de maneira muito especial nossas vidas aqui. Queremos estar cheios de ti, saciados da tua presença na tua palavra. Porque a tua palavra, e somente ela, poderá revelar os segredos do nosso coração. Poderá entrar aonde o homem não é capaz de enxergar, o homem não é capaz de penetrar, mas a tua palavra, somente ela pode penetrar. Então aprofunda a obra da tua palavra nesta noite, aqui entre nós. Te rogamos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, eu creio que vocês devem se lembrar que nós, na semana passada, quando estudávamos esse versículo 11, sobre essas palavras aqui, piedade, fé, amor, paciência, mansidão, tudo isso tem um contexto para nós. Eu creio que aqueles que estavam aqui devem se lembrar muito bem, quando Paulo, ele diz para Timóteo, mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Então essa frase, dessas coisas, nós já abordamos aqui em várias oportunidades. Agora, ele coloca o outro lado. Paulo não apenas reprova o que é errado. Por exemplo, essa frase, foge dessas coisas, ela tem uma tônica negativa, ele está apontando para algo negativo. Sai disso, deixa isto. E agora ele vai apontar o caminho. Isso é muito coerente com o pensamento bíblico, com a vida cristã, com a doutrina cristã. Porque a Bíblia, ela não apenas diga, não faça isso, ou deixe aquilo, ela vai sempre apontar um caminho. Isso é que é glorioso na palavra de Deus, é que ela aponta um caminho. Então Paulo vai apontar o caminho, não apenas deixar tudo aquilo que nós já havíamos estudado, desde o versículo 13 aqui do capítulo 6, quando Paulo vai abordar várias questões negativas à vida cristã. Agora ele vai falar daquilo que é positivo à vida cristã. E dentre essas coisas que nós já havíamos abordado, estudado juntos aqui, eu selecionei essa palavra fé. Então ele diz, segue a fé. É claro que todas as outras palavras aqui têm o seu peso. Ainda vamos falar sobre o amor, paciência, mansidão. Já falamos sobre justiça, sobre piedade. E agora fé. E no estudo sobre a fé, ou segue a fé, nós tomamos como pano de fundo, ou como uma base ilustrativa, a história de Daniel e também os seus amigos lá na Babilônia. Por isso, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Daniel, no capítulo 1, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se
com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Eu quero que vocês olhem para essa palavra firmemente. Está vendo aqui? Essa palavra, a tradução dela, do original hebraico, fala de mente, vontade e emoção. Muito significativo isto. Porque mente, vontade e emoção são as faculdades da nossa alma. Isso é muito interessante. O que o texto está dizendo que Daniel, ele propôs na sua alma, isto é, o que ele sentia, mente, o que ele sentia, o que ele desejava, o que ele buscava para si, sua vontade, suas emoções, isto é, o que sinto, o que penso e o que quero, o que ele sentia, o que ele pensava, o que ele queria, não eram as coisas da Babilônia. Ele não deixou que sua alma, ou as faculdades da sua alma, fosse dominada, ou todas elas dominadas, por aquilo que era peculiar à vida da Babilônia. Todos nós sabemos o que aconteceu. A Babilônia invadiu a cidade de Jerusalém. A Babilônia destruiu Jerusalém. E Daniel e seus companheiros foram levados cativos. Eles foram separados lá na Babilônia. E agora, irmãos e irmãs, não tem mais o templo, não tem mais os sacerdotes, não tem mais o sumo sacerdote, eles não tinham mais aquelas base do culto que eles tinham a Deus, porque tudo havia sido reduzido a cinzas, a ruínas. Então ele poderia muito bem se enquadrar dentro do padrão da Babilônia. Ele poderia entrar dentro do esquema da Babilônia, mas ele tomou uma decisão firme, uma decisão muito firme, de não contaminar-se, sua mente, sua vontade e suas emoções com aquilo que era peculiar à vida da Babilônia. Então, por favor, eu gostaria que vocês sublinhassem essa palavra firmemente. Porque, irmãos, nós vivemos hoje dentro de um contexto que podemos espiritualmente comparar a situação da Babilônia. Nós temos visto o testemunho do Senhor sendo profundamente afetado. Já há bastante tempo que se fala da restauração da igreja, a restauração dos fundamentos. Há quanto tempo se fala sobre isso? Desde a reforma de Lutero, muito tem se buscado para que a igreja volte à prática e à simplicidade daquela vida orgânica de Atos dos Apóstolos. Nós vivemos talvez uma das épocas mais negras, mais tenebrosas, quanto ao testemunho da igreja. E o que se tem buscado é um retorno à simplicidade e à prática de Cristo. As pessoas, elas não estão voltando os seus corações para a palavra de Deus. Hoje não se busca de maneira firme uma vida piedosa, uma vida devocional. Hoje está tudo misturado, é uma fé misturada, é uma vida cristã misturada. Hoje você pregar a verdade é você estar fora do padrão, é você estar fora do sistema, é você estar fora do esquema, é você ser impopular. Hoje você pregar a verdade, mostrar às pessoas a verdade, é algo completamente absurdo. Imagine a que ponto nós chegamos, que a verdade de Deus não é a verdade absoluta. Sempre precisamos de uma alternativa da cultura, da psicologia, seja lá do que for, para poder adicionar a verdade, para que as pessoas absorvam essa verdade. Aonde nós chegamos, irmãos? O evangelho que Jesus pregou, o evangelho que Jesus ensinou, que os apóstolos ensinaram, não era um evangelho opcional, era um evangelho radical. E hoje as pessoas não querem esse evangelho. Elas querem Cristo mais alguma coisa. Agora, quando você se depara com esses jovens que propuseram firmemente não se contaminar com as iguarias, com a bebida,
com a vida da Babilônia. Qual foi o resultado disso, irmãos? Se vocês lerem os 3 primeiros capítulos deste livro de Daniel, vocês verão qual é o resultado disso. Podemos separar 2 grandes experiências que eles tiveram. E essas 2 grandes experiências, elas precisam falar alto no nosso coração. Se vale a pena ou não, irmãos, buscar uma vida de consagração, porque é na vida de consagração que reside o nosso poder e a nossa força interior. As coisas hoje estão muito obscuras, tenebrosas. E se a igreja não se posicionar, irmãos, pelo Senhor, pelo testemunho do Senhor, ela vai se acabar, ela vai se tornar um antro de corrupção, mesmo tendo uma aparência, seja de organização, seja do que for, de igreja. Como um tabernáculo sem a arca, como foi no tempo de Saul. Podemos ter formas de culto, podemos ter formas de ministério, podemos ter formas de muitas coisas, mas não teremos a essência da vida e da presença de Deus. Isso é que é sério, irmãos. Porque quem aqui não sabe fazer alguma coisa para o Senhor? Quem aqui não, talvez, aqui, irmãos, nós podemos dizer, temos muitos irmãos que pregam, temos irmãos que cantam, temos irmãos que tocam, temos irmãos que dirigem reuniões, temos irmãos que sabem organizar. Podemos fazer muitas coisas no nome do Senhor. Mas o objetivo de Deus não é que as muitas coisas que saibamos fazer possa atrair a presença de Deus. O nosso fazer algo deve ser resultado daquilo que o Senhor mesmo está fazendo entre nós. Irmão, Satanás tem rangido os dentes. E vamos enfrentar muitas batalhas, lutas, oposições, resistências, abandonos. Mas nós temos que continuar crendo firmemente no nosso coração. Se algumas pessoas não creem, se algumas pessoas vão retroceder, se algumas pessoas vão sair, não me interessa, nem também deve te interessar. Nós temos que continuar firme, olhando para o Senhor. Então, este é o princípio que nós vemos aqui na história de Daniel. Como eu disse para vocês, quais foram os efeitos disso, dessa consagração, de abrir mão desse padrão? Se vocês lerem aqui esses 3 primeiros capítulos, vamos tomar por exemplo, aqui o capítulo 2, vê se você consegue aí, olha para o capítulo 2, você vai ver que aconteceu algo muito extraordinário. Porque, irmãos, agora, o Senhor vai colocar sua mão sobre a história. Deixa eu colocar aqui algo para vocês. Deus é Ele quem conduz a história, não é o homem. Vou repetir isso mais uma vez. É Deus quem conduz a história e não o homem. Se você acha que você tem o poder de acrescentar um côvado sobre a sua cabeça, você está enganado. Só Deus controla o tempo e só Ele escreve a história. Então Deus vai intervir. Assim como um dia também Ele vai intervir nessa terra. Ele vai julgar as nações. Você acha que o mundo é um lugar prazeroso? Você tem o seu coração aqui? Irmãos, por favor, eu chamo a atenção de vocês mais uma vez. Eu não sei quantos de vocês estavam aqui na reunião retrasada, quando nós estudamos sobre a frase, foge dessas coisas. E tomamos como ilustração a história de Ló. Se lembram? Alguns de vocês com certeza não estavam aqui. Eu peço em nome de Jesus, meus irmãos, em nome de Jesus, procure ouvir essa palavra. Como foi possível aquele homem ir para Sodoma e Gomorra e levar sua família junto? Como foi aquela história, aquele fato da esposa dele sair de Sodoma, e Sodoma não sair dela, e a Bíblia diz que ela se tornou uma estátua de sal. Se lembre, nós estudamos sobre essa palavra estátua. O que significa ela no original? O que o Senhor Jesus disse sobre isto? Irmãos, vocês têm que ouvir essa palavra, porque é muito sério, irmãos, muito sério. O que
está acontecendo no mundo e o que vai acontecer. Você pode voltar para a sua casa hoje, colocar a sua cabeça no travesseiro como você faz todos os dias. Você pode achar que é mais um dia de reunião, nós só estamos mantendo a liturgia semanal, hoje é reunião de estudo, estamos aqui estudando a palavra mais uma vez, é um novo tema, mas irmãos, eu creio que Deus é sério, Deus é santo, e Ele está escrevendo esta noite, e um dia Ele vai pedir conta de tudo, um dia eu e você vamos estar diante dEle no tribunal de Cristo. Ele vai julgar nossas obras, o caráter delas, a motivação delas, o propósito delas. Ele vai julgar tudo. Nada vai passar despercebidamente dos seus olhos. Então, meus irmãos e irmãs, aqui nesse capítulo 2, permita-me ler alguns textos só para inteirar vocês da situação. Versículo 1 diz que Nabucodonosor teve uns sonhos, está aí no plural. Aí no versículo 2 diz que ele mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que explicasse seus sonhos. Aí todos eles vieram diante do rei. Aí no versículo 4, os caldeus e todos esses magos, esses astrólogos, disseram assim: dize o sonho a teus servos e te mostraremos a interpretação. Aí no versículo 5, o rei respondeu a eles: o assunto me escapou, eu me esqueci. Se não me mostrardes o sonho e sua interpretação, sereis despedaçados e vossas casas serão convertidas em entulhos. Ora, pense, irmãos, ele não está querendo a interpretação do sonho. Ele está querendo que eles, lembre a eles o sonho. É muito mais complicado. Ele não queria a interpretação do sonho, queria muito mais do que isso. Ele queria que eles falassem qual era o sonho. Estão vendo aí? A situação era impossível. Ninguém poderia ajudar o rei. Aí, versículo 9: se não me mostrar de sonho, uma só sentença será a vossa. Ele queria saber o sonho. Ele disse: eu sonhei, e eu quero que vocês me digam, qual foi o meu sonho? O que foi que eu sonhei? Irmãos, quem é que sabe? Ninguém. E aqueles magos, astrólogos, encantadores, entraram em pânico. Certamente, vos preparastes palavras mentirosas e falsas, para as dizerdes diante de mim. Entretanto, o tempo passa. Dizei-me, pois, o sonho, para que eu saiba que me podeis dar a sua interpretação. Primeiro eu quero o sonho, depois a interpretação. Aí os caldeus responderam no versículo 10. Não há nenhum homem sobre a terra que possa declarar o assunto ao rei. Por isso, nenhum rei, príncipe ou senhor exigiu coisa semelhante a nenhum mago, astrólogo ou caldeu. Só que, irmãos, só existia uma lei naquele tempo. Sabe qual é o nome da lei daquele tempo? Nabucodonosor. Não havia outra lei. Ele era o cabeça de um império mundial. Ele era a sua própria lei. Não havia ninguém na terra acima de Nabucodonosor. Então, aqui os magos estão dizendo: nenhum rei ou príncipe pediu alguma coisa semelhante. Aí, o versículo 11: porque o assunto que o rei requer é difícil, e não há quem possa declarar diante do rei, senão os deuses que não vivem entre os seres de carne. Irmãos, o testemunho de Deus estava na terra, porque isso vem desde os patriarcas. Você sabe muito bem disso. A história do povo de Deus, desde a era dos patriarcas, era algo conhecido dentre todos os povos. O testemunho de Deus foi passado de geração a geração, e todas as nações sabiam disso. Aí escute mais. Sendo assim, o rei, com ira e com grande ódio, ordenou que matasse todos os sábios da Babilônia. Então nós sabemos que havia os caldeus, havia os sábios, havia os astrólogos. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam na classe dos sábios. Então, por favor, versículo 14. Então Daniel falou sábia e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei,
que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Tomou a palavra e disse a Arioque, capitão do rei: por que esse decreto se publica da parte do rei tão depressa? Então Arioque explicou a Daniel o que ocorria. Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse um prazo para declarar a interpretação do sonho do rei. Versículo 17. Então Daniel foi para a sua casa e comunicou aos seus companheiros, a Ananias, Misael, Azarias, Sadraque, Mesaque, Abednego, e pediu-lhes que implorasse a misericórdia do Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com os outros sábios da Babilônia. Versículo 19. Então foi revelado a Daniel o mistério em uma visão durante a noite. Agora veja que lindo, irmãos. Deus que deu sonho para Nabucodonosor, agora ele vai dar o mesmo sonho para Daniel. Irmãos, capture isto. Não esqueça aquele versículo 8 do capítulo 1. Ele é a base de tudo. Como podia aqueles jovens que haviam perdido tudo? Eles haviam perdido a terra deles, eles haviam perdido aquele objeto do culto e da devoção deles a Deus, que era aquele templo, todas aquelas liturgias, tudo aquilo, irmãos, nós sabemos, era algo tão sério, e você sabe muito bem, aqueles jovens, ali na Babilônia, sendo seduzidos por aquele poder maligno, aquele sistema, aquela vida sedutora, e eles dizerem: não entregaremos nossas emoções, mente e vontade aos costumes, ao padrão da Babilônia, seguiremos firmemente confiando em Deus, adorando a Deus, servindo a Deus. Eles não se curvaram, e agora o testemunho de Deus na terra está sobre eles. O que eu quero dizer, irmãos, que o testemunho de Deus na terra é confiado àqueles que vivem uma vida de consagração a Deus. Nós podemos ter muitos cristãos, nós podemos ter muitas pessoas reunindo e adorando a Deus, mas quem de fato tem uma vida consagrada a Deus? O padrão não se mede por quantas pessoas que dizem crer em Deus, mas quantos de fato têm uma vida de consagração a Deus. O padrão não se mede por se existem muitas pessoas que dizem: eu creio, eu já criei, eu nasci de novo, porque muitas vezes essas coisas se tornam apenas liturgia religiosas e mortas dentro de nós, são aspectos religiosos apenas, embora na Bíblia não é. Na Bíblia o novo nascimento tem uma realidade espiritual, o batismo tem uma realidade espiritual, a mesa do céu tem uma realidade espiritual, a igreja como corpo de Cristo tem uma realidade espiritual, mas nós podemos estar aquém dessa realidade. Hoje, cristão é cultura, é estilo de vida. É mesmo, irmãos? Será que na Bíblia é isso? Será que ser cristão na Bíblia é um estilo de vida apenas? O ser cristão é aquilo que Paulo disse em Gálatas 2:20, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É ter a realidade da vida ressurreta de Cristo, vivendo dentro de nós. Porque do contrário, irmãos, nós sempre vamos estar patinando na periferia das experiências espirituais. O que está por vir é sério. Deus quer falar nessa terra. Deus quer fazer coisas grandes. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Ele fará coisas grandes, mas Ele busca esses que têm o coração consagrado a Ele. Agora Deus precisa intervir na Babilônia. E quem Ele vai usar? Aqueles que um dia disseram não aos costumes e ao padrão de um sistema que feria frontalmente o caráter de Deus. Aqueles que não se deixaram moldar, aqueles que não se conformaram com o padrão do mundo. Agora Deus vai dar o sonho para Daniel, o mesmo sonho que Ele deu a Nabucodonosor, e ele não se lembrava, estava perturbado. Mente humana alguma podia fazer isso. Irmãos, escute, Deus quer usar a sua igreja. Deus quer usar a sua igreja, mas esta igreja está tão misturada com o mundo, ela está tão presa neste mundo, ela está tão arraigada neste mundo, que ela perdeu o contato celestial. Sério isso, não é, irmãos? Sério, nós precisamos voltar a ter uma vida cristocêntrica, uma vida com o coração celestial,
uma vida com os pés na terra e o nosso coração no céu. Aquilo que Paulo diz aos Filipenses: tudo que for agradável, tudo que for de boa fama, são estas coisas que devem ocupar o nosso coração. Então, irmãos e irmãs, aqui Deus vai falar. Deus vai fazer o que é impossível, e é só Ele que pode fazer o impossível. Mas Deus não faz o impossível aqui na esfera do tempo e da terra, sem que Ele use o homem. Ele precisa encontrar esse vaso. Deus encontrou esse vaso. Quem é esse vaso? Daniel. Nós precisamos ter essa ousadia de desejar, de aspirar ser como Daniel foi na Babilônia. O mundo não é o nosso lugar. O mundo é uma oposição ao Senhor Jesus, à sua igreja, à sua obra, a nós. O mundo não nos ama, e por que temos que amar o mundo? Paulo diz: foge dessas coisas, segue a fé. Foi isso que Daniel fez. A fé estava viva no coração dele. Tudo em volta dele dizia o contrário. Tudo, a sociedade, a cultura, os costumes, tudo. Mas ele olhava por cima, porque esse é o segredo da fé. A fé sempre olha por cima das coisas. Aí você vai ver, ele vai revelar. Olha o versículo 27. Daniel respondeu na presença do rei, dizendo: o mistério que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem revelar ao rei. Versículo 28. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios. Só Deus pode revelar. Mas vai revelar para quem? Ele vai revelar para aqueles que têm um coração consagrado a Ele. Tiago diz que da mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Irmãos, se nós queremos as revelações do Senhor, as revelações da sua mente, as revelações dos seus pensamentos, nós precisamos consagrar o nosso coração, nossa mente, nossa vontade, as nossas emoções no Senhor. Aonde está a chave para isso? Nessa palavrinha: firmemente. Se nós não consagrarmos nossa mente, nossa vontade e as nossas emoções ao Senhor, jamais conheceremos a revelação dos seus mistérios. As coisas estarão acontecendo e nós estaremos como barata tonta. Mas não é isso que Deus quer, irmãos. Deus quer se revelar. Ele quer dizer para mim e para você o que vai acontecer com este mundo, ou o que já está acontecendo com este mundo. Ele vai abrir a sua palavra. Aqui está a sua palavra. Ele vai abrir esta palavra para mim e para você, e vai dizer para nós sobre todas as coisas. O tempo de cada coisa, a revelação de cada coisa, o lugar de todas as coisas. Ele vai revelar, mas ele tem que encontrar homens com o coração consagrado a Ele. Mulheres com o coração consagrados a Ele. Então aqui está, irmãos. Esse é o primeiro exemplo que eu quero lhes mostrar. Exemplo de fé. Quando Daniel e seus amigos disseram: nós não queremos comer isso, nós não queremos nos misturar com isso. O que eles tinham? Aparentemente nada. Eles eram cativos ali. Eles estavam tendo uma regalia que os outros judeus não tinham. Porque boa parte dos judeus estavam cativos na Babilônia sem prestígio algum. Porém, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, nós não temos informações de outros, mas desses 4, eles foram selecionados para compor um grupo representativo, um grupo especial, um grupo seleto na Babilônia, para tratar dos assuntos do governo da Babilônia. Eles tinham uma determinada posição dentro da Babilônia, enquanto os outros judeus não tinham. E em face disso, ou diante de tudo isso, eles poderiam se moldar, eles poderiam se deixar levar, mas eles não se deixaram. Eles não se deixaram. Sabe por quê, irmãos? O coração deles estava nos céus. Sabe por que eles não se deixaram levar? Porque eles sabiam que tudo estava na mão desse Deus que criou os céus e a terra. Irmão, meu irmão e minha irmã, olhe para isso. Porque se você perde isso de vida, você perdeu sua própria vida, sua vida não representa, não significa mais nada. Mas se você tem o seu coração nisso, que um dia Deus vai se mover sobre esse mundo, mas primeiramente, como disse Amós, Deus não fará nada nessa terra sem primeiro falar com os seus servos, os profetas. Antes Deus vai falar com aqueles que têm um coração consagrado a Ele.
Outro episódio que eu quero mostrar para vocês está aqui no capítulo 3. Diz que depois desse episódio do sonho revelado, era sobre algo que haveria acontecer nos últimos tempos. Todos nós sabemos que essa visão, esses sonhos de Nabucodonosor, no capítulo 2, tratam de questões importantíssimas que só podem ser reveladas, não só em Daniel, mas em Apocalipse. Porém, irmãos, aqui no capítulo 3, diz assim no versículo 1: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de cerca de 40 metros, e sua largura de 4 metros. Aí o rei levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Aí o versículo 2 diz que o rei Nabucodonosor mandou que reunisse os sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, conselheiros, magistrados e todos os chefes das províncias que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Essa estátua era a estátua dele mesmo. Aí, no versículo 5, aliás, no versículo 4 diz: e o arauto anunciava em alta voz: a vós, ó povos, nações, línguas, fazei-vos saber que ao ouvidos o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles e de todo instrumento de música. Isso aqui é tão bom, irmãos, para a gente meditar, mas não é o momento. Porque veja como o poder da música tem um objetivo maligno, satânico, quando ele foge o propósito para o qual Deus determinou. Aí você vê: vos prostrareis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. E qualquer que não prostrar e não adorar, na mesma hora será lançado dentro do fogo ardente. Aí na parte mais embaixo do versículo 7 diz: portanto, ao ouvir todos os povos o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, do saltério e de toda sorte de música, todos os povos e nações e línguas se prostraram e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor levantara. Aí versículo 8: aí naquele tempo, alguns varões caldeus vieram e acusaram os judeus maliciosamente. Esses judeus aqui são esses 4 jovens. Aí versículo 10, eles foram até Nabucodonosor e disseram assim: tu, ó rei, fizeste uma lei, pela qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, tudo mais, todo instrumento de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. Versículo 12, há uns homens, 4 homens, que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não te respeitam, a teus deuses não servem, e nem adoram a estátua de ouro que levantasses. Irmãos, eu chamo a atenção de vocês. Será que em toda a Babilônia, onde estava espalhado todo o povo de Judá, será que só tinha 4 que não dobraram seus joelhos a essa estátua? Não é curioso isso, irmãos? Porque nós não temos informações que haviam outras pessoas. As únicas informações que nós temos são que, quando se tocassem as músicas, os instrumentos musicais, todas as pessoas deveriam parar o que estava fazendo e prostrar. Então, onde quer que a pessoa estivesse, ela estava prostrando diante da estátua. Não precisava chegar diante da estátua, mas onde quer que elas ouvissem o som, elas deveriam prostrar. Então, outra coisa que nós ficamos sabendo, que 4 jovens não prostraram. E agora eles foram denunciados. Aí nós ficamos sabendo disso. Versículo 14. Nabucodonosor ficou irritado, furioso, e mandou que trouxesse Sadraque, Mesaque e Abednego. No mesmo instante, eles foram trazidos à presença do rei. Aí no versículo 14, mais embaixo, diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego, vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, estáis pronto para que, ao ouvides o som da trombeta, da flauta, aí mais embaixo, está assim:
Pois se não a adorardes, na mesma hora sereis lançado na fornalha de fogo ardente. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Isso disse Nabucodonosor para eles. Olha o que responderam esses jovens, versículo 16. Eles disseram assim ao rei Nabucodonosor: não necessitamos dar-te uma resposta sobre esse assunto. Não queremos te falar nada, porque a resposta deles não estava em palavras, estava na fé. Entende, irmãos? Eles não precisavam falar nada, porque eles tinham que continuar crendo. O que eles iam dizer para Nabucodonosor? Nós não adoramos outro Deus, nós não servimos outro Deus. O que adianta dizer isso para agradar o rei? O que adianta simplesmente dizer assim, não, mas é só uma ajoelhada, é só prostrar e livrar nossa alma da fornalha. É coisa pouca, isso não vai ofender Deus. Não, esses jovens eram sérios, porque eles serviam a um Deus sério. Eles disseram, não temos que te falar sobre esse assunto. Sabe por quê? Nabucodonosor era um cego espiritual, ele jamais iria entender o que era a verdadeira adoração. Ele era um homem intoxicado pelo seu próprio orgulho, pela sua própria soberba. Ele não entendia de assuntos espirituais, ele não entendia do assunto da fé. O que eles iam fazer para aquele homem? Aquele homem só poderia se render diante do poder de Deus. Então, ouça isso, irmãos. Versículo 17, eles dizem assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, e que nos pode livrar do fogo ardente, e nos livrará das tuas mãos, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a outros deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que tu levantastes. Aí sabe o que aconteceu? Nabucodonosor mandou que aquecesse aquela fornalha 7 vezes mais. Irmãos e irmãs, quero que vocês notem algo aqui, por favor. Alguns textos que eu quero que vocês vejam, porque tem uns detalhes muito importantes. Olha o versículo 19. Está assim: então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais. Agora, por favor, olha o versículo 21. Diz assim: então esses varões foram atados, eles foram amarrados, quero que você guarde isso, com seus calções, suas túnicas, seus turbantes, estão vendo? Versículo 23. E esses 3 varões, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Agora, versículos 24 e 25. Então o rei Nabucodonosor se espantou, porque os textos que nós lemos diz-nos que aqueles 3 jovens foram amarrados com suas roupas e foram lançados para dentro daquela fornalha. Agora, imagine, eles estavam atados. Agora, olhe os versículos 24 e 25. O rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, observe, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu porém vejo 4 homens soltos, estão vendo? Que andam passeando dentro do fogo. Estão vendo, irmãos? Eles foram jogados atados. Mas quando Nabucodonosor olhou, ele viu 4 homens passeando. Agora ele viu algo interessante. E diz que o quarto é semelhante a um filho dos deuses. Esse era diferente. Talvez porque resplandecesse, penso eu. Nabucodonosor ficou pasmado, porque eles foram jogados atados, agora não estavam mais atados. E agora Deus estava passeando na pessoa do seu filho, com eles dentro daquela fornalha. Por quê? Porque lá dentro do palácio, eles foram fiéis a Deus. Se eles são fiéis a Deus, também na fornalha Deus é fiel para com eles. Irmãos, olhe,
Por favor, segure essa página aberta aí, e venha aqui em Isaías 43. Veja isso, que palavra que o Senhor nos dá aqui, como um belo pano de fundo. Isaías 43 diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, teu Criador, não temas, mais embaixo na parte B, porque eu te redimi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Quando passarem pelas águas, elas não te submergirão, e quando passares pelo fogo, chama alguma arderá em ti. Sabe por quê? Olhe bem, versículo 3, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti, porque aos meus olhos és de grande estima, és honorável, e eu te amo. Lindo isso, irmãos. Mas quem é este? Aquele que tem um coração consagrado ao Senhor. Aqui está a prova, irmãos. Você quer saber, quando você lê esses versículos de Isaías, você se pergunta: Deus, mas como? Como posso ter certeza que existe alguém assim? Aqui ele vai te mostrar. Aqui está um homem que o Senhor está falando. Aqui está o caráter de uma pessoa. Qual é o caráter dela? Alguém que consagrou o seu coração ao Senhor, que passou pelas chamas e elas não puderam queimá-lo. Por quê? Porque o Senhor estava presente. Irmãos, não importa a circunstância que eu e você tenhamos que passar, não importa qual situação nós teremos que enfrentar, não importa o tamanho dos gigantes que vão se levantar, mas duas coisas importam. Primeiro, você tem o seu coração consagrado no Senhor? Se você tem, amém. E segundo, se o Senhor está presente com você, seja em circunstâncias, seja em tribulações, seja diante de gigantes, seja em enfermidades incuráveis, seja onde for, Ele está presente, então nada mais importa. Nada mais importa. Circunstância nenhuma importa. Importa é, eu tenho um coração verdadeiramente consagrado ao Senhor. Eu tenho uma vida totalmente rendida ao Senhor. Eu o amo de verdade, ou eu amo de maneira religiosa. O que é amar Deus de maneira religiosa? Você só se lembra que Deus existe na hora dos problemas, não que você está na reunião da igreja. Aí você lembra que você tem que adorar. Ou quando você está passando por um problema, aí você lembra que tem que orar. Então, quando você passa por problemas, você lembra de Deus, porque você tem que orar. Quando você vem na reunião da igreja, você lembra de Deus, porque tem que adorar. Aí alguém cantou aí mesmo. Aí você lembra de Deus. Ou realmente Deus é a razão do dia que amanhece para você. Deus é a razão de todo o momento que você vive, seja bons ou ruins, mas você sabe que tudo está nessas mãos soberanas que sustentam todas as coisas. Irmãos, é esta consciência que nós temos que ter. Esta era a consciência deles. Olhe bem, irmãos, tudo aquilo era real. Aqueles homens que estavam ali assistindo aquela atrocidade, viram aqueles jovens sendo imobilizados, atados, lançados dentro daquela fornalha. Tudo era real, a fornalha era real, o fogo era real, mas havia uma realidade maior. Olhe bem isso, irmãos. Havia uma realidade maior. Qual é a maior de todas as realidades? A presença de Deus. Essa é a maior realidade que existe, a presença de Deus. E aquela presença entrou naquele lugar. E quando essa presença entra, irmãos, a mente humana se confunde. Não há lugar mais para nada e nem para ninguém, só Ele e nada mais. Mas como esses jovens puderam viver uma vida de triunfo dentro da Babilônia, irmãos? Como foi possível? Eles viveram uma vida de fé. Eles viveram uma vida de fé. Enfrentaram tudo o que enfrentaram, sustentados por essa fé, porque esta fé é a vitória que vence o mundo. Essa vida de consagração, irmãos. Permita-me aqui no Novo Testamento colocar dois textos para sombrear, emoldurar tudo que nós estamos vendo até aqui. Vamos tomar a vida do nosso Senhor. Aqui em João capítulo 17, versículo 19. Vamos tomar esse texto, depois Hebreus 4:15.
juntar esses dois textos numa porção só e extrair algumas aplicações. Então, João 17, 19, o Senhor Jesus fez uma declaração linda. Ele diz assim: é por eles que eu me santifico. Uma tradução alternativa diz assim: é por eles que eu me entrego completamente a ti. Lindo isso, não é, irmãos? É por eles que eu me entrego completamente a ti. Essas são palavras do nosso Senhor. Eu queria que você prestasse atenção. Está vendo essa palavra aqui, santifico? A tradução dessa palavra é consagração, é separação de tudo aquilo que é profano. O Senhor Jesus está dizendo para o Pai: Pai, eu me separo de tudo que é profano, eu me consagro a Ti, tenho me consagrado a Ti por causa deles. Por causa deles. Irmãos, eu creio que esta deve ser a nossa oração, deve ser a nossa busca. Nós temos uma responsabilidade muito grande, irmãos, muito maior do que você pode imaginar, por causa do testemunho do Senhor, por causa da nossa vocação celestial. Nós precisamos dizer: Senhor, ajuda-me a consagrar a minha vida, ajuda-me a consagrar toda a minha vida a Ti, ajuda-me a ter uma vida de absoluta consagração a Ti, porque essas palavras do Senhor precisam nos inspirar. Essas palavras precisam nos inspirar. Essas palavras precisam capturar nossa mente, o nosso coração, nossas vontades, seja o que for em nós, essas palavras precisam nos capturar. Ele disse: é por eles que eu me santifico. E agora, irmãos, o outro texto que eu quero que vocês leiam comigo está aqui, Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Aqui a palavra é debilidades, incapacidades. Porém, um que em tudo, quero que você observe isso, em tudo foi tentado. Essa expressão em tudo quer dizer não somente em tudo, mas em todas as áreas. De todas as formas que você possa imaginar, ele foi tentado. Creio eu, irmãos, creio eu firmemente, que talvez nenhum ser humano que tenha pisado nessa terra tenha sido mais tentado do que o nosso Senhor. Eu creio piamente que nunca houve um ser humano que enfrentasse as lutas e as provas que o nosso Senhor enfrentou, ainda mais sabendo Ele quem Ele era, ainda mais Ele não podendo de forma alguma, como Ele disse para Pedro: se eu ordenasse, uma miríade de anjos estaria aqui para intervir, Pedro. Ele nunca usurpou o fato de ser Deus, é isto, nunca Ele usurpou das suas insígnias, da sua posição, nunca. Ele abriu mão de tudo, irmãos, e era tudo que o inimigo queria, era isso. Tudo que o inimigo queria é que o nosso Senhor abrisse mão de tudo, porque Satanás sabia quem ele era. Satanás sabia muito bem que no menor piscar de olhos ele seria reduzido a nada, mas quando ele viu que o nosso Senhor se tornou o mais obediente dentre os servos, se tornou um homem de dor, irmãos, eu penso que ele, de todas as formas, ele tentou o nosso Senhor. O que está em Mateus 4, Lucas 4, é apenas uma pequena ilustração, quando nós vemos Satanás jogando ele contra o próprio Pai, dizendo: és tu filho de Deus? Se és filho de Deus, tentando colocar em dúvida sua divindade, a paternidade do Pai. Transforma pedras em pães. Eu penso, irmãos, que essas palavras devem ter muitas coisas por debaixo delas, muitos significados, muitas outras coisas. Transforma pedras em pães, para que ele fosse o que? Alguém muito popular, ou mesmo alguém muito espetacular. Quando ele o elevou ao alto do templo, ao pináculo do templo, disse para ele: pula daí para baixo.
E depois, por fim, quando mostrou o reino do mundo e as glórias, os reinos do mundo e as glórias deles, diz: tudo isso te darei, porque me foi entregue. Tudo, irmãos. Eu creio que nessas 3 situações, existem muitas outras coisas, e durante toda a sua vida. Aqui diz, o escritor aos Hebreus: em tudo foi tentado a nossa semelhança. Agora, irmãos, tem uma vírgula, e a frase que diz: mas sem pecado. Essa é a frase, irmãos, mais linda que nós temos na Bíblia. Esta frase é a frase mais linda que nós temos na palavra de Deus. O Filho de Deus, ele foi tentado de todas as formas, ele foi tentado de muitas maneiras, porém, sem pecado. Isto é, ele não se deixou levar por nenhuma das tentações. Por isso, irmãos, o escritor aos Hebreus exalta, por isso ele é o nosso sumo sacerdote, por isso ele pode chegar diante de Deus, por isso ele pode interceder por nós, e por isso ele pode oferecer para nós o socorro no tempo da nossa angústia, das nossas tribulações, das nossas fraquezas. Então é isso que está aqui no capítulo 4, irmãos. É isso, justamente isso. É isso que diz. Olhe bem aqui o versículo 16. Se você olhar, irmãos, ele está intimamente ligado, não apenas numericamente, mas a realidade do texto. Ele diz: aproximemo-nos. Isso é lindo demais. Podemos aproximar, podemos entrar, irmãos. Mas você diz: eu sou fraco, o meu pecado é grande demais, o que eu fiz é horrendo demais, as minhas fraquezas são grandes demais, eu não consigo, eu sou impotente, eu sou incapaz. Deus sabe que você é incapaz, Deus sabe o quanto nós somos impotentes, mas não é confiado em você, é confiado no sangue dEle, é confiado na misericórdia dEle, é confiado na graça dEle, que eu e você podemos entrar. Olha o que diz o texto: aproximemo-nos com confiança. Confiança em quê? Confiança no sangue, confiança na misericórdia, confiança na graça. Ao trono da graça, para alcançar misericórdia e achar graça, para socorro. Não tem momento que você grita por socorro? Não existe um momento na nossa vida que nós clamamos: Senhor, socorro, eu não estou suportando minha carne, Senhor, me ajuda, eu estou naufragando. Não tem momentos assim? Tem, mas não somente tem esses momentos, muito mais do que esses momentos e essas situações, eu e você temos um sumo sacerdote que sabe o que é isso. Ele sabe o que é isso. Ele passou de uma maneira muito mais intensa do que eu e você, e ele, somente ele, pode chegar diante do Pai e interceder por nós. Sabe por que ele pode, irmãos? Porque nele não foi encontrado nenhuma culpa, nenhuma mancha, nenhuma mácula, não foi encontrado nada, e ele diz: foi por eles que eu me santifiquei, porque se ele não tivesse se santificado por nós, nós não teríamos socorro no tempo da angústia, nós não teríamos esse sumo sacerdote, nós não poderíamos entrar, não poderíamos aproximar desse trono da graça, nós não poderíamos encontrar essa misericórdia, não poderíamos encontrar essa graça. Irmãos, saiba de uma vez por todas o que é misericórdia. Misericórdia é Deus, não dá a nós o que nós merecemos. Imagina o que é um homem culpado, como eu e você, seduzido por fraquezas, por tantas coisas que vêm sobre nós, sobre a nossa carne, sobre o nosso coração. Quantas vezes o inimigo vem para nos abater, para nos destruir? Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes falhamos? Então, o que uma pessoa como eu e você, que falha, que erra tantas vezes, merece? Nós merecemos a condenação do inferno. Mas o que impede que nós recebamos a condenação do inferno? Essa misericórdia desse sumo e fiel sacerdote. É lindo isso, irmãos. É por isso que ele diz: é por eles que eu me santifico, porque a sua misericórdia nos livra da condenação do inferno. É por causa da sua misericórdia que nós não recebemos o que merecemos. E não só isso, irmãos, graça. Graça é Deus dá a nós. Agora é dar, não é como misericórdia. Misericórdia não dá. Agora graça é dar o que nós não merecemos.
O que pessoas como eu e você merecíamos, irmãos? A palavra se resume, condenação eterna. Mas Deus nos deu isso? Não. Deus nos tirou da condenação do inferno, nos transportou para o reino do seu Filho, e nos fez herdeiros e co-herdeiros com seu Filho, e muito mais, Ele nos tornou seus filhos, e nos fez amáveis, como é o seu Filho. Estão vendo, irmãos? Então é isso. Esse é o preço da consagração. Esse é o modelo da consagração. Nós temos esse grande modelo, o nosso Senhor. Ele é o nosso modelo. Nós sempre temos que olhar para isto. Se Ele conseguiu vencer o pecado, a carne, o mundo, o diabo, nós sabemos que nós não podemos vencer. Mas nós temos que confiar nele. Confiar que a obra dele em nós não terminou. E que Ele está trabalhando firmemente em nós, para que um dia cheguemos à sua perfeita varonilidade. Para que um dia nós cheguemos como esse varão aprovado. Lembra, irmãos, Pedro aqui em Atos 2, ele fala assim, Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus. Esse varão aprovado por Deus é a nossa vida. É Ele que está aqui, diante do Pai em nosso favor. Esse varão aprovado. Então, se Ele é o varão aprovado por Deus, irmãos, nós podemos confiar no seu trabalho em nós. Não é qualquer pessoa que está trabalhando em nós, não. É aquele que foi aprovado diante de Deus. Quem está trabalhando em nossa vida é esse que foi aprovado diante de Deus. Esse que venceu todas as provas e tentações sem pecado. É Ele que está trabalhando em mim e em você. É Ele que está diante de Deus por nós. Que nós tenhamos o coração de consagração como Ele teve. Que Deus nos ajude, irmãos. Que a sua palavra em nós alcance o seu objetivo nessa noite. Que Deus vos abençoe.